descer, eu ia colocar o painel, né, da nossa imersão. E ali eu falei assim, Senhor, a gente já está cansado de só ir em mais uma reunião. A gente está cansado de juntar irmão para poder simplesmente fazer mais um culto. A gente está precisando sentir a Tua presença, o Teu mover no nosso meio de novo. Aumentar a nossa sede, a nossa fome pela Tua presença. Não tem a ver com o movimento, mas tem a ver com o movimento do Espírito, amém? Com o movimento do Espírito, com aquilo que Ele quer fazer. Se a gente se reunir aqui e tiver comunhão, vai ser bênção. Mas se o Espírito não mover no nosso meio, a gente vai simplesmente vir mais um culto. Amém? É simplesmente mais um culto. E eu estou muito feliz de estar aqui porque quando o Senhor me deu o tema, a palavra que eu vou estar ministrando hoje, ela é ministrada geralmente no seminário de cura e libertação. E é uma área que o Senhor tem me levado, é uma área que eu tenho ficado apaixonada, porque quando você recebe essa palavra, você vê a transformação na sua vida, amém? Quando você recebe, quando você tem um entendimento, a palavra que é aquela que liberta, vira uma chave em você. Então, antes de iniciar, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, tira, Pai, toda distração nessa hora, tudo aquilo que impede as suas filhas de receber o que o Senhor preparou nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toda preocupação, toda ansiedade, toda dor de cabeça vai levando embora, todo enjoo vai saindo agora, todo sono vai sendo removido agora pelo poder que há no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, Pai, nessa noite sobre as nossas vidas, nos trazendo cura, nos trazendo libertação e alinhando as nossas vidas com o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? E o tema dessa noite é vencendo as dores e os traumas do passado para poder avançar. E todas nós, eu vou chamar aqui, eu creio que todas nós temos alguma área que nós já passamos por alguma coisa, amém? Seja na infância alguma decepção, alguma frustração, alguma traição, algo que gerou em nós uma dor, algo que gerou em nós um trauma. E geralmente essas dores, esses traumas, eles vêm não só para trazer para a gente esse sentimento, essa angústia na nossa alma, mas ela cria, na verdade, cativeiros e prisões. Quantas pessoas estão presas no passado, estão presas naquilo que já viveram, estão presos em situações que hoje, se tocar num assunto, ainda dói, impede muitas vezes a gente de avançar e cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, amém? E às vezes o inimigo, que é o acusador, a gente sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer essas situações que lá atrás geraram alguma dor, geraram algum trauma para o nosso hoje. E com isso a gente vai fazer o quê? Viver uma batalha da nossa mente, porque o propósito do inimigo é fazer com que você seja paralisado no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então ele vai pegar tudo aquilo que você já viveu um dia, tudo aquilo que talvez toda decepção que você passou e vai tentar te aprisionar naquele lugar. Amém? Existem acontecimentos que não ficam no passado. Existem acontecimentos que acontecem e a gente acaba trazendo, amém? Quantas das vezes a gente acontece situações dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e quando nós iniciamos um relacionamento, por exemplo, com o nosso esposo, a gente tende a transferir aquilo que a gente recebeu dentro do nosso lar, com a nossa família, para o nosso relacionamento conjugal, amém? Amém? Então a gente recebe, a gente transfere, por quê? Porque na verdade toda aquela dor, todo aquele trauma, todo aquele espírito de rejeição não foi curado ainda. A gente fala assim, não, já está curado, mas se a gente traz, se a gente transfere isso para o dia de hoje, se a nossa mente vindo em batalha, a gente guerreando contra esses sentimentos, a verdade é que a gente precisa ainda da mão do Espírito sobre as nossas vidas, amém? E o propósito do inimigo é o quê? Aprisionar. Se ele conseguir manter a sua mente presa naquilo que você já viveu, você nunca vai avançar. Se ele conseguir te manter presa no seu passado, você não vai conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem. E ele já sabe o que o Senhor tem para a sua vida. Então o que ele faz? Ele vem com mentiras, ele vem com acusações, ele vem com medo, com ressentimento. Para quê? Para trazer uma constante dor para nós. Amém? A pessoa já foi rejeitada lá atrás, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, um espírito de rejeição. Às vezes ela não teve uma presença paterna dentro de casa. E o que acontece? Quando ela vai para um relacionamento, ela transfere isso. Então, por causa dela ter sido rejeitada
dentro da casa, quando ela vai para um relacionamento, ela também não se sente amada, ela se sente rejeitada, ela fica buscando a aprovação do outro, ela fica buscando ser reconhecida, mas na verdade é um espírito de rejeição que ela teve lá atrás que não foi tratado, amém? Vou tentar ministrar com calma para a gente poder entender. Então, a rejeição lá atrás, ela pode até terminar, mas às vezes ela vai deixar em nós consequências. Por exemplo, se você sofreu uma traição, às vezes você está em dificuldade de confiar no outro, amém? Às vezes a gente sofre decepções com amizade. Quem nunca sofreu? Uma amiga que traiu, uma amiga que você confiou, e de repente como que você se vê? Com dificuldade de confiar em outra pessoa novamente, não é assim? Então o que o inimigo faz? Ele tenta nos fazer prisioneiros e cativos daquilo que nós já vivemos, para que nós não possamos avançar, amém? O abandono, ele pode acontecer só uma vez. Às vezes seu pai saiu de casa, deixou sua mãe, mas tudo aquilo que você viveu fica aqui, ó, fica na alma, amém? E quando a gente não cura, quando a gente não trata, a gente vive uma vida frustrada, buscando uma felicidade que nunca vem. A gente sabe que Jesus nos promete uma vida plena, amém? Quando fala vida abundante, vida plena, é nessa terra, porque lá em cima a gente já vai ter de tudo, amém? Mas a vida plena, quando o Senhor fala, eu tenho vida em abundância, é aqui, é nesse plano. E quantas das vezes a gente vive triste ou vive de cabeça baixa, por quê? Porque a gente começa a pegar tudo aquilo que a gente sentiu de dor e transformar numa prisão. A gente consegue pegar tudo aquilo que a gente viveu e a gente não consegue sair desse lugar. Às vezes você não foi nem rejeitada ali, às vezes eu cresci num lar estruturado, mas às vezes você ouviu alguém falar um dia sobre você. Às vezes você ouviu alguém falando sobre você que você não iria dar em nada, que você não ia ser mais do que o quê? Qualquer outra coisa, qualquer outra função, mas que você não queria prosperar, que você não queria ser ninguém. Às vezes você ouviu durante a sua infância, nossa, que menina feia, né? Nossa, e o que acontece? Aquilo tornou-se uma verdade. Aí quando você vem para a vida adulta, você não consegue se achar bonita. Aí você fica se comparando, você fica buscando, porque na verdade você pegou aquela mentira que você ouviu lá atrás e colocou como uma verdade dentro da sua mente. Então o que o Senhor quer fazer? Estava conversando com uma irmã, o pecado lá em Adão e Eva, como que Eva pecou? O pecado, ele entrou pela mentira, amém? O pecado, ele entrou pela mentira. A serpente pegou a verdade que Deus tinha estabelecido, distorceu, e Eva ouviu uma mentira. Só que na verdade, o que acontece? Essa mentira dentro de Eva ficou como sendo uma verdade. Então foi onde Eva pegou, deu legalidade ao inimigo, o inimigo entrou e ela fez o quê? Pecou, desobedeceu a Deus, amém? Sabe qual é a estratégia do inimigo para os dias de hoje? A mesma, de sempre. Ele pega e coloca na sua cabeça tudo aquilo que você na verdade não é e que não foi Deus que te criou para fazer. Ele vira e começa a colocar e criar em você uma identidade que não é o que o Senhor pensa a seu respeito. E a gente começa a viver a nossa vida na ótica de Satanás e não na ótica de Deus. A palavra de Deus fala, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de te fazer prosperar e de te fazer bem. O nosso pai vira e fala assim, olha, se eu que sou um bom pai, sei dar boas coisas aos meus filhos, vocês que são bons pais sabem dar quanto mais eu. Então o pai, ele quando ele nos fez, a palavra diz que ele nos fez antes de nós irmos por ventre da nossa mãe, antes de nós irmos, antes de nós sermos concebidos pelos nossos pais terrenos, nós já éramos um propósito no céu, amém? A palavra diz que todos os nossos dias já estavam escritos antes de nós nascermos. Então o que o inimigo faz? Ele vai tentar distorcer isso. Ele vai pegar, vai tentar criar mentiras na sua mente, para que você possa o quê? Não ser a pessoa que Deus te criou para ser, amém? Não ser. Aí você começa a viver situações, e se a gente for estudar, cada um tem uma história de vida única. A minha dor, o meu trauma, talvez não seja o mesmo seu, talvez não seja a mesma experiência que você teve, mas o inimigo não está preocupado com isso. A única coisa que ele precisa é distorcer aquilo que Deus pensa a nosso respeito e fazer nós acreditarmos que nós realmente somos aquilo que o inimigo nos disse, amém? Enquanto a nossa identidade, enquanto nós somos em Deus, continuar sendo aquilo que o inimigo disse a nosso respeito um dia, enquanto nós não tivermos a consciência, a visão alinhada daquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito, nós vamos continuar presos. Nós vamos continuar com dores, com traumas, vamos continuar vivendo situações que toda vez que a gente
passa por algum momento ou outro, é como se a gente revivesse aquelas situações de novo e a gente não consegue avançar. A gente não consegue, porque na verdade na nossa mente ficou estabelecido o quê? Ficou estabelecido mentiras de Satanás como verdades. Como verdades. E Jesus, ele não veio apenas para tirar as pessoas, né, do mundo e salvar. Jesus veio para libertar. Se você for ver lá em Isaías 61, a gente vai ver que Jesus, né, a profecia messiânica fala, eis que o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou para curar os de quebrantado coração, para colocar os cativos soltos e libertar os prisioneiros. Esse foi o propósito do Senhor. Quando fala de curar um coração quebrantado, não é esse choro que a gente quebranta na presença do Senhor, amém? A palavra quebrantado, ela vem de trauma, ela vem de quebrado. Então o Senhor Jesus, ele foi ungido e foi enviado para isso, para poder pegar tudo aquilo que foi quebrado um dia na sua vida, tudo aquilo que foi traumático, e ele faz o quê? Ele cura, amém? A palavra do Senhor vai dizer que ele veio para soltar os cativos, e hoje a gente vai ver a diferença no mundo espiritual quando você é um cativo e quando você é um prisioneiro, amém? Não é a mesma coisa. João 8,36 vai dizer, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. E é o que eu peço para nós essa noite, que o Senhor possa vir libertar as nossas vidas. Todas nós temos alguma área, mas que a gente precisa dessa libertação, amém? Eu tenho áreas, cada um de nós tem. Isso é um processo de Deus em nós, de construção. Então o que a gente precisa fazer? Ir vencendo e rompendo cada parte com cura, para a gente poder pegar e cumprir o propósito do Senhor, amém? E eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, em Gênesis 16, a partir do versículo 4. Gênesis 16, a partir do 4. Amém? Vamos abrir para a gente ganhar tempo. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Algumas versões vai falar que Sarai rejeitou, né, Agar. Então Sarai disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que eu estou passando, entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal, que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água. Guarda isso. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para sul, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Somente até aí, amém? Sarai, ela tratou tão mal Agar que a primeira coisa que ela fez foi fugir. E a fuga, irmãos, é uma das coisas que nós fazemos quando nós não queremos enfrentar aquilo que nós passamos. Quando a gente não quer enfrentar a dor, quando a gente não quer enfrentar o trauma, a primeira coisa que a gente faz é fugir. A primeira coisa que a gente faz é fugir do confronto. A gente não quer estar perto, a gente quer sair. Foi o que aconteceu com Agar. Agar, a palavra do Senhor vai dizer que ela é dada, né, a Abraão por Sarai, porque Sarai era estéril, a promessa ainda não tinha se cumprido. E quando ela é desprezada por sua senhora, quando ela é maltratada, a palavra do Senhor não diz o que ela ouviu. Mas a gente imagina o que uma mulher pode ter dito para outra, né? O que ela não pode ter acusado, ofendido. E ali Agar pega, a primeira coisa que ela faz é fugir para o deserto. E a fuga, ela é um instrumento de Satanás para nos aprisionar. Quando nós fugimos daquilo que nós precisamos resolver, quando nós fugimos daquilo que a gente precisa tratar, a gente só está adiando o mal do Senhor vir sobre nós. A gente só está adiando aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E Agar, quando ela foge para o deserto. E algumas pessoas vão responder a essa dor assim, elas vão fugir emocionalmente. Então ela fala assim, fulano me decepcionou. Eu também não quero nem olhar mais por fulano, não quero nem encontrar mais com fulano, não quero nem mais ver. Não, já perdoei, amém? A gente fala assim, não, já perdoei, mas não quero nem ver mais. Não parece na minha frente. Na verdade, a gente não perdoou de verdade. Às vezes você foi traído e o que você pensa? Nunca mais eu vou confiar. Nunca mais eu vou confiar, ninguém presta. Amém? Nunca mais eu vou confiar.
Então, às vezes, a gente foi rejeitado e a gente pensa assim, ó, antes que alguém me rejeite, eu saio fora. Já viu como mulheres, às vezes, têm dificuldade de ter um relacionamento duradouro, às vezes, na sua juventude? Não estou falando que é o nosso caso aqui, mas existem mulheres que foram, às vezes, abandonadas por pai ou tiveram alguma decepção, que quando elas vão para a vida adulta, elas têm dificuldade de ter um relacionamento sério. Elas têm dificuldade de achar um parceiro ali que ela vai confiar de verdade e que ela vai enxergar. Por quê? A família dela foi tão desestruturada lá atrás que ela não crê que a família que Deus vai construir na vida dela é uma família estruturada. Por quê? Por causa de tudo que ela viveu lá atrás. Então, aquilo que um dia serviu para você sobreviver pode estar impedindo você de viver. E quando Deus encontra Agar naquele deserto, eu quero te dizer que o deserto também é lugar de Deus te encontrar. Às vezes o deserto, a gente está passando por um momento de dificuldade e ali o Senhor pediu para falar que Ele está te vendo. Mesmo quando você está no deserto, o Senhor, Ele te vê como você está. E a pergunta que o anjo fez para Agar, qual foi? Serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E sabe o que Agar responde? Se você continuar a leitura, ela fala assim, ó, eu estou fugindo da minha senhora Sarai. Olha que interessante a resposta dela. O anjo perguntou, de onde você veio e para onde você está indo? Ela falou assim, eu estou fugindo da minha senhora. Ela não conseguia enxergar para onde ela estava indo. Ela não respondeu o anjo, ela só respondeu de onde ela tinha fugido, de onde ela tinha saído. Quando você foge de alguma situação, quando você não trata, você não consegue enxergar aquilo que você precisa fazer, você fica travada no passado. Você não consegue viver o hoje, você não consegue viver o amanhã. Por isso que Agar, quando ela vai responder o anjo, ela fala assim, olha, eu fugi da minha serva. Ela não conseguiu nem responder aquilo que o anjo tinha perguntado. Por quê? Porque ela não conseguiu enxergar aquilo que o Senhor tinha para ela para frente. Ela estava presa ainda naquilo que ela viveu lá atrás. E às vezes tem muitas mulheres que pegam isso e usam isso de vitimismo ou tomam isso como sua dor. Não, eu sou aquela que fizeram tal situação comigo. E se prendem nisso. Não é aquela que o Senhor pode restaurar, mas é a vítima, é a rejeitada, é a traída. E o Senhor quer mudar essa identidade que talvez você pegou como sua identidade nessa noite. Amém? Não é aquilo que você pensa a seu respeito, mas é aquilo que o Senhor pensa ao seu respeito. Então, o Senhor vira e pergunta, né? Ele fala, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Versículo 9. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo também disse, você está grávida e dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael. Ismael significa Deus ouve, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar um outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou, tu és o Deus que me vê. E aqui começa a reconstrução da identidade de Agar e a cura do Senhor sobre a vida dela. Ela pega aquele lugar de deserto, ela pega aquele lugar de dor, ela não consegue enxergar aquilo que Deus vai fazer, e o anjo vira para ela e fala assim, Agar, pega as suas coisas e volta lá para sua senhora e se submete a ela. Sabe o que o Senhor está falando? Tem vezes que você vai precisar voltar lá na sua dor, para você tratar daquilo que você fugiu e daquilo que você não tem coragem de enfrentar. Porque enquanto você não enfrentar aquilo que você deixou lá atrás, você vai continuar vivendo uma esterilidade na sua vida. Então o anjo vira para Agar e fala assim, olha Agar, você pega, volta, vai lá onde você deixou a sua senhora, vai lá onde te rejeitaram, vai lá onde te humilharam, volta lá atrás. E voltar lá atrás não é fácil. Quando você precisa voltar lá atrás para curar uma dor, não é fácil. E o Senhor vira para ela e fala assim, olha, você vai lá se submeter à sua senhora, eu tenho uma promessa para você. Do seu ventre vai sair um filho que vai vir muitos descendentes, vai ser outra nação. As pessoas vão odiar, vão perseguir, mas o Senhor fez uma promessa, você vai ter uma descendência grande, Agar. Eu quero te dizer que quando você obedece à voz do Senhor de voltar para estruturar e para curar aquilo que um dia foi ferido na sua vida, você recebe a promessa daquilo que o Senhor tem para você e que já liberou para você.
Só que às vezes a gente não quer voltar, às vezes a gente quer fugir. A cura vai começar na nossa vida a partir do momento que eu enfrento aquilo que eu estou vivendo, que eu não fujo, que eu enfrento a dor que eu vivi, que eu enfrento o trauma que eu vivi. Aline, eu preciso voltar e ficar revivendo essas situações. Você precisa voltar e tratar tudo aquilo que não foi curado. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher ousada no Espírito, mas tem áreas da sua vida que ainda precisam ser curadas. E deixa eu te falar uma coisa. Você só vai conseguir curar outras quando você estiver curada. Amém? Então, não é porque ele rejeitou, às vezes alguém te rejeitou, seja seu pai, ou seja, um companheiro seu, que você vai pensar assim, eu sou rejeitada. Não é a dor que você viveu que vai criar quem você é, irmãos. Você não é a sua dor, você é quem Deus te criou para ser. Amém? Você não é o que você está vivendo hoje, você não é o seu tempo de deserto. Você é o que Deus te criou para você ser. Assim como foi com Agar. Ainda que ela tenha ouvido duras palavras, ainda que ela tenha sido rejeitada, o Senhor tinha uma promessa para ela. Então Deus estava contando com ela, vai lá e conserta. Se submete à autoridade da sua senhora, ela tinha que ser submissa. Ela não devia bater boca, ela devia ter guardado, ela devia ter segurado, ficado quieta e buscado o Senhor. Mas ela revida, ela pega, ela foge. Enquanto a minha identidade, enquanto quem eu sou em Deus, depender daquilo que eu já vivi, eu vou viver frustrada, irmãos. Enquanto a minha identidade estiver firmada, esperando que alguém faça alguma coisa por mim, ou esperando que alguém preencha alguma coisa que um dia alguém tirou, eu vou viver frustrada, porque ninguém vai preencher. O único que troca é Jesus. Jesus vira e fala assim, me dá o seu fardo pesado, que eu tenho um jugo leve para você. Jesus vira e fala assim, quando a gente vai ler lá em Isaías, eu vou trocar as suas vestes de cinza por vestes de glória. Jesus é aquele que tira aquilo que feriu, que tira aquilo que é uma dor para colocar da cura e colocar de uma promessa sobre a sua vida. Amém? Só que quantas das vezes a gente não trata essa ferida, e o que acontece? A gente acaba tomando ela como quem nós somos em Deus, como a nossa identidade em Cristo passa a ser o que? A nossa dor, passa a ser o que? O nosso trauma, e a gente vive o que? Cativo e prisioneiro de tudo aquilo que a gente viveu. E quantas vezes a gente faz as coisas, ou quantas vezes a gente muda quem a gente é para buscar uma aprovação, para a gente poder ser aceita, para a gente parecer com outra. A gente que é mulher tem disso, amém? Não, eu vou mudar às vezes o jeito de você vestir, às vezes o que você faz, para você se sentir o quê? Aprovada. Isso é reflexo, irmãos, de um espírito de rejeição. De algum motivo você já ter sido rejeitado um dia. E você começa a buscar a aprovação dos outros. Porque na verdade você não sabe quem você é em Deus. Amém? O Senhor nessa noite Ele quer falar, filha, você é quem eu te criei para ser. Você não é o que fizeram com você. Você não é aquilo que você viveu. Você é quem eu te criei para ser. Amém? E Agar estava nas mãos da senhora dela. A cura ela vai vir quando a gente deixa de esperar no outro e começa a esperar em Deus. Sabe quando você espera que o seu marido te responda de uma forma diferente e ele nunca responde? É porque a sua expectativa está no lugar errado. Você precisa colocar a sua expectativa em Deus e não no homem. Aí esse vazio, essa frustração que você sente, que na verdade você fica buscando uma aprovação ou fica buscando algo que você nunca tem, te paralisa e te torna cativo. E por isso tantas vivem batalha na mente, vivem conflito e vivem buscando tantas coisas e não conseguem viver a plenitude do Senhor. Amém? Existem desertos que são lugares, mas Deus viu. Deus viu aquele lugar. E Deus está nos vendo hoje. Deus está nos vendo hoje. Talvez você tenha saído de algum lugar, mas a sua mente ainda está lá. Amém? Às vezes você viveu alguma dor, viveu alguma coisa, você tocou a sua vida, você fugiu, você passou por cima, mas a sua mente, na verdade, ainda está lá atrás. Ainda está naquilo que você viveu, você não consegue se desprender. Toda vez que acontece alguma situação, aquilo volta na sua mente e você vive o quê? Cativo e escravo, na verdade, prisioneiro daquilo que você já viveu um dia. E Romanos 12:2 foi o versículo que eu falei na última batalha da mente, que vai falar sobre o quê? Não imite o comportamento do mundo, mas deixe que Deus transforme a vossa mente, a renovação da vossa mente. Todo o processo de batalha na mente, você precisa ter a convicção que só vai concretizar se você tiver essa mudança de mentalidade.
Se aquilo que você acredita, se aquilo que Satanás colocou como uma verdade, você pegar e falar assim, não, Satanás, isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. Eu não sou o que os outros fizeram comigo. Eu não sou a dor do que eu vivi. Eu não sou a decepção do que eu vivi lá atrás. Mas eu sou tudo aquilo que o Senhor tem para eu viver de agora para frente. Amém? E o passado, ele pode explicar algumas coisas que doem. Talvez se você for buscar alguma explicação, o passado ele vai te dar. Não, está doendo, tem fundamento, porque você sofreu isso. Você sofreu aquilo. Dentro do seu lar, você presenciou o seu pai e a sua mãe com determinadas situações. Então a dor, ela vai justificar muitas das vezes. Mas ela nunca vai te falar para onde você vai. Porque o propósito do inimigo é sempre te aprisionar e te manter cativo nela, né? Hoje Deus não quer tratar apenas de onde você veio. Ele quer devolver a capacidade de você enxergar para onde você está indo. Ele não quer mais que você olhe para aquilo que um dia te parou, para um trauma, uma decepção ou algo que te prendeu lá atrás. Mas Ele quer que você olhe nessa noite aquilo que Ele tem como promessa para você que ainda não se cumpriu. Lembra que eu falei no início do culto que já está tudo pronto lá no céu, amém? Você crê que aquilo que o Senhor tem para liberar para você já está pronto? Só falta Ele liberar. Por isso que a gente fala com uma palavra Ele libera, amém? Com uma palavra Ele libera. Senhor, libera em nome de Jesus tudo aquilo, não deixa nada retido sobre as nossas vidas. Então Agar precisava parar de fugir. E nessa noite o Senhor te convida, para de fugir daquilo que você precisa enfrentar. E aquilo que ficou para trás não pode ocupar o lugar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que você viveu lá atrás não pode ocupar o lugar na sua mente daquilo que Deus ainda não começou a fazer. Amém? Não deixa nada te paralisar e não deixa nada te prender. Isaías 61, como eu citei, vai falar assim, ó: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Jesus é aquele que consola, Jesus é aquele que cura, né? Para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros são libertos. A gente já falou, né, de consolar os de coração quebrantado, que é a cura sobre um coração traumatizado, sobre um coração quebrado. E eu queria explicar para vocês o que é você ser cativo e o que é você ser prisioneiro de algo que você já viveu, ou de alguma forma cativo e prisioneiro de Satanás, né? Jesus, quando ele fala isso, ele vira e fala assim, para colocar solto, né? Proclamar os cativos soltos. Lembra antigamente, quando o povo conquistava uma terra, amém? O povo guerreou, conquistou uma terra. O que ele fazia? Ele pegava as pessoas daquele lugar e levava o quê? Cativos, amém? Levava cativo. Eles pegavam aquelas pessoas que eles tinham vencido a guerra e levavam cativos como o quê? Como escravos. Então, quando o Senhor fala de cativo, você às vezes pode ser cativo nem sempre por alguma coisa que você fez. Às vezes por algo que alguém fez com você. Às vezes alguém pode ter feito algo com você e aquilo te tornou cativo. Amém? Não quer dizer necessariamente um pecado que você cometeu. Então o cativo ele pode ser tanto um cativo externo quanto um cativo interno. Aline, como que isso funciona? Por exemplo, se você ouviu lá na sua infância, como eu citei, que você é feia, aí aquilo entrou na sua mente. E você cresceu com isso, e aquilo virou o quê? Uma verdade na sua mente. Você colocou na sua mente que você é feia. Você, na verdade, está cativa desse pensamento. É como se esse pensamento te governasse e fosse uma verdade. Por isso que o Senhor fala, eu vim para proclamar que os cativos serão soltos. Amém? Os cativos, aqueles que têm a mente aprisionada, eles vão ser soltos, vão ser libertos. Então, tudo aquilo que você pensa, toda mentira que você pensa e toma como uma verdade, você fica cativo dela. Tudo aquilo que você pega, que um dia alguém já fez contra você, às vezes qualquer pessoa tenha feito contra você, se você não consegue tirar isso da sua mente, se você não consegue transformar isso em cura, você fica cativo daquela situação, você fica presa a ela, amém? O cativeiro, você continua vivendo sobre o domínio daqueles que um dia você não venceu. Sabe aquilo que você não venceu um dia? Às vezes dentro da sua família, a sua sogra brigou com você e você fala assim com seu marido, hoje eu não quero nem na cara da minha sogra hoje mais.
Então é aquilo que não foi tratado, é aquilo que você precisa vencer, é aquilo que às vezes alguém fez um dia com você que você precisa vencer, senão você vai sempre ser cativo nessa situação. E olha que interessante, 2 Coríntios 10:4 vai falar assim, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olha que interessante que Paulo está falando. Todo esse pensamento cativo, irmãos, a nossa mente vira uma fortaleza. Já viu fortaleza, aquele muro que você não consegue destruir? Todos esses pensamentos que você ouve, tudo aquilo, né, que as pessoas fazem com a gente, é como se construíssem muros, fortalezas. E as únicas coisas que vão destruir essas fortalezas são as armas poderosas de Deus, que a gente sabe que não são carnais, mas são espirituais. Então, quando você tem uma fortaleza dentro da sua mente, algo que você precisa, alguma batalha que você precisa ser liberta dela, somente com as armas poderosas de Deus que você vai conseguir. E olha que interessante como Paulo continua. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E olha o que a gente faz. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então olha o que Paulo está falando. Toda essa fortaleza, tudo aquilo que você construiu na sua mente, como sofrimento, como dor, você só vai conseguir destruir isso com as armas espirituais, com as armas poderosas de Deus, que a gente sabe qual que é, amém? Nós já conhecemos as armas que a gente precisa guerrear com elas. É jejum, é oração, é busca, é consagração, é renúncia. Você só consegue destruir essas fortalezas com uma vida no altar. Amém? Porque aí o Senhor derrama sobre essa vida o quê? Autoridade para você poder guerrear e vencer. Então, o que Paulo vai dizer? Ele vai falar assim, olha, quando você quiser destruir essas fortalezas, você pega todos esses pensamentos, olha aqui, opiniões arrogantes e pensamentos rebeldes. Tudo aquilo que Satanás inventou de mentira, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai levar eles cativos. Você vai pegar, assim como o inimigo tentou fazer, te levar cativo um dia, você vai pegar esses pensamentos e você vai levar e entregar cativo para Deus, para que Ele possa entender que você não está mais presa naquilo que um dia Satanás falou, mas você está presa na verdade de Cristo sobre a sua vida. Amém? Então a palavra vai dizer o quê? Que eu sou filha amada do meu Pai. Quando eu me sentir sozinha, quando eu me sentir desamparada, às vezes eu olho, não tenho uma amiga, eu vou pegar para Satanás e vou falar assim, olha Satanás, eu não sou aquilo que você está falando. Eu não sou sozinha, não é que ninguém gosta de mim. Eu sou filha amada do meu Pai. Então eu pego toda aquela fortaleza, tudo aquilo que um dia o homem, né, tentou fazer contra mim, tudo aquilo que Satanás tentou distorcer, eu vou levar esse pensamento cativo para quem? Para Deus. Aí eu preciso começar a declarar. A nossa palavra tem poder. Não estava aqui, mas eu vou falar. Tudo aquilo que você declara é como se você desse uma ordem no mundo espiritual. Amém? Então quando você acorda de manhã e fala assim, Senhor, envia os seus anjos para vir comigo no meu dia. O Senhor já não mais é isso lá para poder te defender. Amém? Tudo aquilo que você declara, o Senhor fez o mundo pelo poder da palavra, a não ser o homem. Amém? Deus virou e falou assim, haja luz e houve. Haja separação de terra com água e houve. Foi pelo poder da palavra. Jesus é a palavra. Então quando eu conheço as verdades da Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu já falei isso aqui, eu não vejo Deus falando com o outro, eu vejo Deus falando comigo. Aline, você é a minha filha amada. Eu viro para Satanás e falo assim, tá vendo Satanás, você está achando que eu sou isso? Eu não sou. Eu não sou aquilo que fizeram comigo um dia. Eu sou aquilo que o meu Pai pensa ao meu respeito. Amém? Então a gente pega tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que a gente viveu. Olha Satanás, o meu pai pode ter saído de casa abandonado a minha mãe, mas o Senhor me prometeu que Ele vai me dar uma família estruturada, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ainda que eu tenha vindo de um lar disfuncional, ainda que eu tenha vindo de um lar que não estava estruturado, eu pego a palavra do Senhor, eu pego aquilo que Ele me deu e eu levo ao Senhor. Eu pego o pensamento cativo e levo ao Senhor e declaro em cima da palavra da verdade. E com isso eu vou conseguir destruir essas fortalezas. Amém? Então Paulo vai ensinar pra gente, só que a gente só consegue pegar esses pensamentos quando nós conhecemos a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a palavra. Como você vai saber o que Deus pensa a seu respeito se você não lê? Então por isso a necessidade, por isso a importância da gente conhecer aquilo que o Senhor fala para nós, aquilo que o Senhor liberou para nós. A palavra do Senhor fala assim, eis que dos seus pecados eu nem me lembro mais. Eu já lancei lá no mar do esquecimento. Sabe o que Satanás faz? Satanás vira e começa a te colocar um peso
sentimento de culpa e acusação em cima daquilo que você fez no passado, quando na verdade Deus já esqueceu daquilo há muito tempo. Aí você pega, constrói uma fortaleza de culpa na sua mente. Nossa, eu não devia ter feito aquilo, nossa, e aquilo fica martelando na sua cabeça, eu pequei, eu errei, e você se sente indigna. Aí o que você faz? Você pega esse pensamento de Satanás, essa mentira, e você leva cativo ao Senhor. E você fala: Satanás, eu não sou isso. Deixa eu te falar uma coisa, posso te contar um segredo? Posso? O Senhor já me perdoou naquela cruz, amém? O Senhor já pagou a dívida, o meu pecado já foi esquecido, já foi lançado no mar do esquecimento. Essa acusação sobre a minha vida não existe mais, amém? A gente louvou isso. Aquele, né, que não tinha nenhum pecado, ele não nos condena. Ele, quem é o acusador, quem condena é Satanás, não é Cristo, amém? Então quando vier algum sentimento de acusação na minha mente, uma batalha na minha mente, eu preciso pegar e declarar a verdade de Cristo sobre a minha vida, amém? E o que é a prisão, né? A prisão, ela acontece de uma forma, e todo mundo já sabe, todo mundo conhece a parábola daquele servo que teve uma dívida perdoada, amém? Ele teve uma dívida perdoada, e quando ele foi perdoar, ele não perdoou. E olha que interessante que fala Mateus 18, 29. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O Senhor se curvou diante dele e suplicou: tem paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. E olha o que diz o versículo 35. Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele Senhor, Ele lançou o seu servo numa prisão e num lugar de tortura. E o Senhor vai nos dizer: assim também o seu Pai Celestial vai fazer com você, caso você se recuse a perdoar. Sabe tudo aquilo que um dia fizeram com você? O perdão não é uma escolha, irmãos. O perdão é um mandamento. Se eu disser para você que se você não perdoar, você vai conseguir avançar, eu vou estar mentindo. Porque a palavra diz que quando você não perdoa, você vive prisioneiro daquilo que você não liberou. Então, às vezes, aquele que te decepcionou lá atrás, aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, aquele que fez qualquer coisa com você, se você estiver retendo perdão, você vive prisioneiro de Satanás enquanto você não tiver liberado o perdão. Como eu falei, Jesus já pagou o preço por nós, amém? Quando nós nem merecíamos, é a graça dele. E quando nós precisamos exercer a misericórdia com o outro, a gente não exerce. E por isso muitas pessoas estão presas. Porque Jesus não pediu para você: olha, tem paciência com o seu amigo e perdoa ele. Não, ele mandou você perdoar. É um mandamento. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então o Senhor está falando assim: olha, o meu Pai Celestial vai fazer isso com vocês, o que? Lançar numa prisão. Não é o inimigo que lança, irmãos, é o Senhor. Olha como a palavra nos revela. Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês. É como se Deus virasse para Jesus lá do céu e falasse assim: nossa, eu te perdoei de tudo que você fez, e você está julgando o seu pecado menor que o do outro. E para Deus não há distinção de pecado, amém? Se eu falar uma mentira com você, ou se alguém pegar e fizer qualquer outra coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é como se o pai virasse e falasse assim: eu te perdoei de tudo e você não consegue perdoar, e por causa disso você é lançado numa prisão. Então por isso que muitas das vezes a gente sente dores e traumas lá atrás, e a gente não consegue avançar, a gente fica preso no passado. Por quê? Porque a gente não conseguiu perdoar. Porque uma vez que a gente consegue perdoar, tudo aquilo que estava nos prendendo, toda a cadeia que estava tentando nos aprisionar, ela é quebrada para eu poder guiar no nome de Jesus. Amém? Então o Pai Celestial vai fazer a mesma coisa. Você vai ficar presa no passado, mas você perdoar é diferente de você processar a dor. Amém? Perdoar não quer dizer que a dor vai embora no mesmo dia. Às vezes você vai liberar um perdão e você ainda vai ficar processando aquela dor. Isso é cura. Mas o perdão, ele precisa ser liberado.
E quantas das vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas não quero conviver mais. Aí Jesus olha lá do céu e fala assim, imagine se eu não te perdoasse e falasse assim, eu não quero mais conviver com você. O que você faria? Amém? O verdadeiro perdão, ele te torna livre, ele não te escraviza. Quando você verdadeiramente perdoa, o perdoar, ele não é só você pegar e perdoar, às vezes a pessoa que te feriu, é você se tornar livre e quebrar toda a corrente, toda a cadeia que ainda te prendia a outras pessoas. Então o perdão, ele libera a cura, não é para o outro, é para você. Amém? O perdão, ele vai liberar a cura, não é para o outro, é para mim. Só que Deus me trouxe duas coisas que a gente precisa perdoar. Muitas das vezes, não é nem perdoar o outro. Às vezes a gente precisa perdoar a si mesmo. Às vezes a gente está preso em situações lá atrás porque a gente não perdoou aquilo que a gente fez. E o Senhor está falando, eu estou levando toda a acusação e todo o peso embora hoje, amém? Eu já levei, filha. Não olha para trás. Então eu não consigo me perdoar porque um dia eu fiz aquilo. Então antes, às vezes não é nem perdoar o outro, às vezes é me perdoar. Às vezes eu falo, Senhor, me perdoa, me ensina. Aline, eu te perdoo por tudo que você fez um dia. É nos perdoar, irmãos. Às vezes não é só liberar o perdão, às vezes é liberar perdão para nós. Porque a gente é falho, a gente também erra, amém? Assim como aquele tinha uma dívida enorme, nós também temos dívidas. Nós também somos falhos, então muitas das vezes a gente vai precisar perdoar quem? A nós, amém? Muitas das vezes a gente vai precisar perdoar, sabe quem? Não vai escandalizar o que eu vou falar não. Com Deus. Aline, como assim eu preciso perdoar a Deus? Lembra quantas das vezes você virou e questionou Ele? Você falou assim, Senhor, por que o Senhor não me prometeu? Por que o Senhor não cumpriu ainda? Por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não me guardou? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Quantas das vezes a gente questiona a vontade de Deus sobre a nossa vida? Quantas das vezes a gente pega, irmãs, e num momento às vezes de tristeza, de angústia, a gente pega e transfere para Deus a culpa daquilo que a gente está vivendo. Então a gente precisa, Senhor, me perdoa porque um dia eu te questionei, me perdoa porque um dia eu duvidei daquilo que o Senhor fez, que o Senhor queria fazer na minha vida. Então às vezes não é só perdoar o outro, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar a Deus, eu preciso liberar isso de mim, porque enquanto isso não for liberado, eu vou estar presa a tudo aquilo que eu já vivi. Então às vezes não é liberar um perdão da boca para fora, é às vezes virar e falar assim, Espírito Santo, sonda aqui, traz no meu coração aquela pessoa que eu preciso perdoar, que eu ainda não perdoei de verdade, porque Ele sonda, né? Ele sonda e conhece tudo que passa na nossa mente e no nosso coração. Então eu falo, Espírito Santo, quem ainda que está aqui, ó, que está me aprisionando lá atrás, que eu quero ser liberta, amém? Eu quero ser liberta. Então quem aqui que eu preciso perdoar? Eu preciso me perdoar. Às vezes você fez alguma escolha lá atrás e aquela escolha influencia tudo que você está vivendo hoje. E se você pudesse voltar atrás, você falaria assim, eu teria feito tudo diferente. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar para essa cadeia ser quebrada. Porque enquanto você não perdoar uma escolha errada que você fez, você vai continuar presa numa situação lá atrás que você viveu. Amém? E às vezes, quando a gente falou de Agar, né? Olha o que acontece. Como que ela se encontrava no deserto? Angustiada e chorando. Amém? O anjo, quando encontra com ela estava angustiada. Sabe por quê? Ela estava angustiada porque ela achou que a água dela tinha acabado. E ela falou assim, eu não quero ver meu filho morrer de sede. Agar pega o menino, senta o menino numa árvore e sai porque fala, eu não quero ver o meu menino morrer. Só que lembra do que a gente leu lá no início? Lembra? Que ela foi para um deserto que tinha uma fonte de quê? De água. A dor, ela te impede muitas vezes de ver aquilo que Deus quer fazer e está fazendo na sua vida. Agar tinha uma fonte do lado dela, entregou o filho dela para morrer, porque ela estava presa na dor. A dor faz isso, o trauma faz isso, aquilo que você vive faz isso. Então aquilo que te aprisiona é aquilo que vai fazer o quê? A sua alma ficar amarga, a sua alma ficar angustiada. É como a Agar estava. A Agar estava o quê? Deprimida, chorando, angustiada. Tudo que você não tiver curado vai trazer angústia e lamento. Se a sua alma está angustiada hoje, ora o Espírito Santo. Espírito Santo, por que a minha alma está angustiando por causa dessa situação? Existe alguma coisa que eu preciso tratar? Existe alguma coisa que eu preciso curar? Existe algum perdão que eu preciso liberar? Às vezes a gente vai ter que fazer como Agar, irmão, voltar lá atrás,
para a gente poder pegar e pedir, né, essa cura verdadeira do Senhor. Em Gênesis 21, olha o que Deus faz. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora ela encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. A fonte que tinha perto dela, ela não conseguia enxergar. Mas a partir do momento que ela volta, a partir do momento que ela se alinha de novo, os olhos dela são abertos. É o que o Senhor quer fazer conosco aqui nessa noite. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar aquilo que Ele tem. Não o que nos falta, não o que nos traumatizou, não a dor que nós vivemos, mas aquilo que o Senhor tem. A dor de Agar impedia ela de ver a fonte. Quem que é a fonte das nossas vidas? É o Espírito Santo, é Jesus. Do trono corre uma fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Ele é a fonte estava do lado de Agar e ela não conseguia enxergar, porque ela estava presa naquilo que ela já tinha vivido. Mas Deus abriu os olhos dela para ela poder enxergar a provisão. Não deixe a sua dor ou o seu trauma tirar a sua visão de tudo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Não deixe aquilo que você viveu um dia te impedir de viver todas as promessas que o Senhor tem. E a palavra do Senhor, a gente já conhece a história. Agar, ela volta. Então às vezes a gente vai precisar fazer o caminho de volta para a gente curar aquilo que não foi tratado. Amém? Para a gente curar. Esse é o caminho, irmãos, para a gente avançar sem trauma e sem dor daquilo que a gente já viveu um dia. Se existe alguma coisa que ainda dói, se existe alguma coisa, algum trauma, às vezes alguém que já te feriu, o Senhor te convida nessa noite hoje, libera. Libera. Libera essa pessoa que te ofendeu um dia. Libera, vai ser cura para você. Libera aquilo que os outros fizeram, vai ser cura para você. Libera aquilo que você julga que você fez para você mesmo. Libera, vai ser cura para você. Se perdoe nessa noite. Perdoe pelo aquilo que você já fez. E tenha certeza que o Senhor já rasgou toda a cédula de acusação que havia sobre a sua vida. Amém? Mas você só sai desse cativeiro se você perdoar. Amém? Será que você pode ficar sobre os seus pés?